Eu jogava xadrez com Sibila quando aconteceu. Quer dizer, eu, Isabela e Lucas jogávamos contra Sibila e Zig, os dois sabichões do xadrez no colégio. Entretanto, não estávamos na escola, e sim de férias, enquanto uma chuvarada, que caía há 2 dias, alagava metade da cidade em Santa Catarina. 50% das cidades estavam em alerta e muitas outras com bairros inteiros debaixo d'água. Não era nenhuma novidade. 1 ou 2 vezes por ano isso acontecia em todo lugar, todo mesmo. O clima estava definitivamente descontrolado naquele 2029. Quer saber como termina essa história? Nós também. E só ele aqui, ó, o autor, o Rômulo Mafra, o autor de O Fim da História e do Conselho e também de Dois Mundos, né? Teu terceiro, já está no terceiro livro, Rômulo. Terceiro romance. E, mais uma vez, lançando os teus livros aqui no nosso programa, né? Aqui na nossa TV. Os outros 2 deram bem, foi legal. É muito bom poder falar sobre o que a gente está fazendo, né? E muito bom falar aqui. Inclusive, a primeira vez que eu vou falar sobre o livro vai ser aqui de novo, né? De novo? De novo. Então, mas é porque exatamente esse espaço da conversa cultural é exatamente para isso, para mostrar que nós temos artistas fantásticos, não só na música, né, como é destaque aqui em Itajaí, na pintura, nas artes plásticas em geral, na literatura também. E você é um exemplar, você é um batalhador da literatura de raiz, né? Mais um entre vários que temos aqui em Itajaí de escritores, poetas, que tentam lançar seus livros. Todo ano tem livro sendo lançado em Itajaí, né? E é sempre difícil e sempre tentador continuar também, porque a gente quer escrever e quer mostrar para o mundo, né? Então a gente tem que se jogar de cabeça nisso. E assim, o que eu notei do que já... eu só li esse trechinho, que é o trecho introdutório, é o primeiro parágrafo do novo livro dele, que chama O Fim da História. Eu li o primeiro capítulo, né, que tu me mandaste, e assim, ele é muito diferente, inclusive a parte de introdução dele e tudo mais, dos outros 2 romances que você já publicou. E o que eu notei também é que, por exemplo, quando você fez a divulgação, você está chamando ele de romance de formação. Por quê? Porque é como chama esse gênero da literatura, que é um romance que vai acompanhar anos de uma história de alguém. O crescimento dessas pessoas, pode ser chamado também de romance de amadurecimento, que mostra o amadurecimento daqueles personagens durante uma escala de tempo. E é o que acontece nesse livro, é um romance de formação, de amadurecimento. Eles começam com 15 anos e vão acabar com 22 anos a história. Vai cobrir 7 anos dessa história deles. 7 anos, quer dizer, é aquele período ali da adolescência, Isso. Final da adolescência, já início da fase adulta. Isto. E começa em 2029, quer dizer, daqui a 3 anos. 3 anos. Mas você é bem, digamos assim, em termos catastróficos, porque você vê uma aceleração desses fenômenos climáticos exacerbados que todo mundo já disse, a ciência já falou, que serão uma constante daqui para frente, a gente tem que se adaptar a isso. Só vai piorar. E exatamente isso é o que você está trazendo também no livro, né? Já está fazendo o mundo que esse jovem de 14 anos vai conhecer, os amigos dele, já vai ser outro daquele que nós conhecemos, né? Completamente diferente, né? Nosso mundo ainda existia inverno, verão, primavera, outono, era bem definido, né? O que era inverno, 1º de maio já sempre era frio, agora geralmente é quente. Esse ano que foi diferente até, mas geralmente está quente em 1º de maio. Bom, esse maio foi muito quente. Mas no 1º de maio estava friozinho, nesse 1º de maio. Foi uma exceção à regra dos últimos anos. Mas quando eu era jovem, me lembro, porque a gente sempre teve... Eu sou morador aqui da Vila Operária, a gente tinha a festa da Vila de 1º de maio, e sempre foi muito frio. Isso em 90 e pouco. Agora não é mais a realidade, né? Outra questão que você coloca também nessa divulgação prévia, nos banners e tal, é que não há
fórmulas prontas, mas em cada página há um questionamento. Que questionamentos são esses e por que você já pensou a história dessa forma? A intenção sempre foi, quando eu comecei o conselho, eu pensei nos 3 livros. Eu queria fazer uma história que tivesse um mundo diferente fora do nosso mundo, um mundo alienígena que fosse totalmente diferente do nosso. Aí pensei que os 2 mundos seriam realidades alternativas do nosso mundo e o terceiro seria o nosso mundo com essa nova realidade acontecendo, que acontece nos 2, que vai acontecer no nosso também. Só que para acontecer no nosso mundo vai ter que ter uma tragédia, a gente tem que passar pela dor para ter o parto, né? O parto é uma dor para nascer um novo mundo. Então, esses são os questionamentos que eu jogo nesse novo livro. E a gente deve voltar até a esse ponto da nossa entrevista mais para frente, porque eu até tenho perguntas específicas a respeito disso, né? Mas tem que ser um pouquinho mais para frente, eu vou voltar nesse assunto. Agora, eu queria ver o seguinte, assim, no capítulo que eu li, você tem muitas citações, né, a jogadas de xadrez, Sim, inclusive com descrição de posicionamentos e tal. Isso também é emblemático, quer dizer, esse jogo de xadrez que essas crianças, né, vamos chamar assim, né, que esses adolescentes fazem, é também um preparo para essas soluções que eles têm que encontrar ao longo da vida? Sim, até pesquisei muito para achar um jogo que se enquadrasse no que eu queria para o livro. Tive que procurar, ver E ele tem um fundamento para a história. Não muita coisa, mas é aquelas coisas simbólicas que a gente coloca ali para ver se alguém percebe. Mas só quem mais é jogador de xadrez talvez vai perceber, né? Apesar que eu descrevo bem o jogo ali até o final. Você joga? Jogo pouco, não sou um jogador tão... Eu sei jogar, eu consigo me virar com alguém iniciante, não sou... No máximo eu poderia ser um iniciante de xadrez só. Eu mal sei a posição de cada... o movimento que faz cada uma das peças. Meu filho sabe jogar bem xadrez, ele é um jogadorzinho bem melhor que eu até já. Mas, e sabe que aqui em Itajaí, inclusive, tem clubes de xadrez, tem clubes só disso mesmo, né? Sim, até li um livro tempos atrás, acho que não sei se foi do Magru, que era sobre Isso, o Magru é dessa associação da Associação de Xadrez, que tem um clube de xadrez. Eu acho... E seria melhor se fosse já estimulado nas escolas, talvez. Né? Sim, né? Tem escolas que têm. Inclusive, como eu trabalho na prefeitura, eu sou motorista de transporte escolar, levei semana passada ainda o pessoal da escola para jogar xadrez no Jorme. No Jorme, para representando Itajaí. Inclusive tem no Jorme aqui de Itajaí, jogador de xadrez, campeonato de xadrez. Seria muito bom se fosse uma constante do currículo escolar, principalmente as escolas públicas, né? Porque você vê mais privada isso... tem. Você vê mais isso na escola privada, né? Que é quem... A escola toda deveria privilegiar o pensamento racional, lógico, né? racional. Que o xadrez traz um pouco disso também, né? Sim. Mas a gente, assim, voltando ao livro, no caso, o fim do mundo, é interessante o nome, é o fim da história. Eu também me confundo com o fim do mundo. O fim da história, que é o início de fim de um mundo, porque é um mundo do qual a gente que cresceu, a gente que tem hoje 40, 50, 60, deixa pra lá, tem essa questão, aquele mundo já não existe mais, nem aquilo no qual eu fui adolescente, no qual você foi adolescente, é um mundo que já não existe mais. Isso. O mundo hoje é outro, né? E se pensar daqui a algum tempo, com a aceleração que está acontecendo, as coisas... na velocidade com que estão sendo modificadas e se modificando, é assustador, né? Eu ia falar que o nome Fim da História, claro que é meio ligado ao Fukuyama, né, que escreveu O Fim da História nos anos 90, que era sobre o fim do Bloco Socialista na União Soviética, né? Que aí ele disse, a história acabou, agora o capitalismo venceu e é isso que a gente vai ter, é o fim da história. Aí por isso que eu peguei um pouco também desse nome, porque, na verdade, acontece o contrário do que ele previu, né? Inclusive, ele mesmo já andou dizendo que ele discorda do que ele escreveu, que a história não acabou ainda, que a história continua se movimentando e pode acontecer coisas novas que ele não previu, né? Mas
É possível, assim, né? Você coloca até que, no caso, temas como amizade, um mundo em ruínas, a catástrofe climática e a esperança. Tudo isso na perspectiva de um grupo de adolescentes. A gente vai colocar, tem um adolescente que é o protagonista, Sim, né? que é o narrador. Que é o narrador, mas tem todo um grupo. Por que situar o futuro próximo? Por que situar esse livro num futuro próximo que ainda está por acontecer, mas só que você coloca também já dá marcas de que vai falar muito sobre a situação atual, a situação que Sim. vem Vem de agora, né? dos últimos anos, 2010, 13. 13. Você acha que 2013 foi um marco mesmo? É um marco histórico, né? De certa forma, é um marco histórico para a gente, aqui no Brasil também, né? E depois outros lugares foram... Já tinha acontecido, acho que a Primavera Árabe nessa época, Já né? tinha acontecido, Que eles chamam de Primavera Árabe, né? E aí veio o Brasil, vieram outros países nessa onda de conservadorismo, né? Então eu quis colocar que eles vão receber esse futuro da gente agora, né? Esses adolescentes do livro, que em 2029 vão ter 15 anos, eles vão receber o produto desse tempo que a gente deixou para eles. E claro que não é um tempo bom, eles já sabem disso. Eu convivo com adolescentes, trabalho com eles, e eles sabem que o mundo que eles... A gente vê muito falar desse tal de geração neném, né, que não trabalha, não estuda. Eles são fruto dessa época, desse tempo. Eles receberam esse mundo que não tem perspectiva de durar muito tempo. Pelo menos quando a gente fala em mundo, eu sempre estou falando em civilização humana. Vai acabar o mundo? Vai acabar a civilização humana, talvez. Vai se deteriorar. Não quer dizer que vai acabar também, mas a deterioração da civilização que a gente conhece já é um fim de mundo para a gente, né? Então, porque o mundo vai continuar, o planeta Terra vai continuar, outros virão, os animais continuarão, os que sobreviverem a gente, né? Que sobreviverem ao que a gente está matando, eles continuarão por aí, né? E assim, né, você falou, o mundo está em transformação e está muito rápido. Se é difícil para a gente, os adolescentes que ainda estão começando a pensar a vida, o que querem, como querem construir o mundo, eles ficam com pouca referência, né? Sim. Nós tínhamos mais referência. Claro. A gente achava que ia ter um mundo totalmente diferente, né? A tecnologia maravilhosa dos anos 90, crescendo, aumentando, aí começou a internet, computadores, todo mundo conseguia ter um computadorzinho, uma televisão colorida já foi um avanço nos anos 90, né? Quem conseguia ter, e computadores no final dos anos 2000, computador pessoal, né? A gente achava que tudo ia ser uma maravilha, né? Aí veio 2001 e já... Porque se você pega, assim, por exemplo, assim, você é um leitor muito voraz também, né? E você citou aí o Fukuyama. Eu li muito, há muitos anos, o Paul Levy, em que ele era maravilhado com a perspectiva das redes, da questão da internet, que ia solucionar tudo, ia ser... Sim. O máximo da integração entre os povos e da integração entre as pessoas, porque é da liberdade das pessoas fazerem os seus arranjos por si só que na verdade o que aconteceu foi o contrário. Foi meio o contrário. A liberdade aquela pregoada é uma falsa liberdade, porque você está ali, mas na verdade você não consegue sair dessa rede, você fica cada vez mais entranhado nessa rede. Não, né? A rede começou como algo livre e foi cada vez sendo mais tolhido e cercado até o que tem a gente hoje. É só rede social, a internet é rede social e rede social. É só isso, acabou. A internet para fora da rede social praticamente não existe mais. Existe, claro, tem, mas não é qual é o principal que todo mundo vê toda hora, todo dia. É só rede social. As pessoas, ao invés de ficarem manipulando a rede, elas foram tomadas pela rede, né? Isso, essa era a ideia. Elas foram meio que apagadas, né? Eu posso falar, eu posso gritar e tal, mas cada vez para um grupo menor, para uma bolha cada vez menor. Isso, essa era a ideia deles, né? A ideia de quem está controlando, quem tem o dinheiro na mão, né? Cada vez menos a gente tenha menos possibilidade de falar para mais pessoas. E acho que possa falar para mais pessoas, mesmo não tendo esse direito. E nesse sentido, você ter jovens, mesmo, assim, a gente está falando de um personagem fictício, mas tem, aqui na Câmara a gente tem um projeto muito bacana chamado
Câmara Mirim. Sim. E as adolescentes, porque hoje eu vou falar as adolescentes, gente, desculpem os 3 meninos que estão lá, mas esmagadoramente são meninas que estão compondo a Câmara Mirim deste ano agora. São 14, se eu não me engano, e só 3 meninos. Puxa. As meninas estão no comando. E você participa, quando você vê o que eles tratam, são quase adultos no tipo de preocupação que eles têm, na visão de mundo que eles têm. É muito bacana de ver isso. Quer dizer, tem uma perspectiva boa também de futuro nessa geração. Sim. Que é isso que você coloca no teu livro. Claro, e é eles que vão ter que fazer alguma coisa. Vão ser eles que vão ter que mudar as coisas. Nós, no máximo, vamos atrapalhar, nós mais velhos. Falo pela maioria, né? Sim, sim. A maioria vai atrapalhar. E eles que vão ter que tomar a frente da próxima luta que vai ter, que eles vão ter que fazer. Se eles vão querer um mundo melhor, eles vão ter que lutar para isso, porque o que a gente deixou para eles é isso aí mesmo e não tem mais o que fazer, né? A gente pode só orientar e às vezes nem precisa, porque eles também sabem o que eles querem. Principalmente se tiver um olhar crítico, com uma mente treinada para isso. Sim, sim. Né? A gente tem muito papo aqui, porque tem muito conteúdo desse novo livro aí do Rômulo Mafra. É só um minutinho e a gente já volta, tá? É só o tempo tomar uma água. Que se hidratar é bom, enquanto a gente ainda tem água para tomar, né? Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui na nossa conversa cultural, que hoje fala sobre o novo romance do escritor itajaiense, o Rômulo Mafra. Rômulo, a gente falava, né, desse núcleo do fim da história, que é esse grupo de adolescentes, né? Eu estava lendo, né, aquele primeiro capítulo que tu me mandaste e, assim, parece que adolescente não muda, né? Sim. Algumas coisas, incertezas, jeito de olhar, de se portar, ainda são, digamos assim, eu me senti eu lembrei da minha adolescência quando eu li, entendeu? Sim. E aí, por isso que eu queria te perguntar assim, você se inspirou mais na tua própria memória da tua adolescência ou dos teus filhos? Você tem 3? Dois. Um de 19 e outro fez 17 agora. Tá bem na idade. Sim, eu comecei a escrever o ano retrasado, sei lá. Comecei a escrever quando eu acabei o conselho, já comecei esse. Uhum. Não, quando eu acabei Dois Mundos, desculpa. Aí eu comecei esse. Eu usei um pouco de tudo. Usei um pouco da minha história, um pouco do que eu vejo das crianças das escolas que eu trabalho, bastante dos meus filhos também, que eu vejo eles, do que eu via, né, quando eles estavam com 15. Você trocou muito antigo, assim, trocar figurinha é uma coisa bem de velho, né? Trocar figurinha. Eu perguntava muito. Uma coisa que eu posso até citar que eu perguntei, isso foi ano passado, eu perguntei, vocês ainda usam o termo ficar? Porque era o que a gente usava quando eu era adolescente, quando ficava com a menina, beijava a menina. Será que eles usam isso ainda? Porque eu estava escrevendo bem essa parte e eu queria, para usar o termo correto, né? Mesmo que se passe em 2029, se eles usam ainda, vão continuar usando em 2029, né? Se a gente usava nos anos 90, aí eles falam, não, sim, ficar... Usava nos anos 80 já. Nos anos 80 também? Entreguei a idade agora. Nessa época eu não ficava ainda. Eu mal brincava na rua. Não, aí me confirmaram que o termo ainda está em voga ainda. Então, então vou usar ficar, né? Porque vai que é outro termo, vai que, sei lá, não sei, né? Vai que agora não é mais os ficantes e as ficantes, né? Mas ainda continua a história do ficar. Bom, a gente falou aqui da adolescência, não tem como não falar da adolescência e não falar de amizade. Né, que é algo muito forte. Eu acho que isso aí independe dos séculos
Eu estou lendo um livro agora do Ken Follett chamado O Círculo, o Novo Círculo, eu não me recordo agora o nome certinho. Mas ele se passa na pré-história, vamos colocar assim. É mais ou menos 2.500 anos antes da nossa era agora. Então, né? Mais ou menos 500... 300 antes de Cristo? Uns 300 antes de... Então, não, mais. Não, mais. Porque é antes das religiões serem formadas. Sim. E tal. São os primeiros núcleos humanos que se organizaram em torno ali de Stonehenge. Inclusive, que é aquele, pode ser o meu próximo livro também. Que é muito interessante. Aí tem a visão de um grupo de adolescentes que não tinha esse, não tinha esse termo, mas a idade era a mesma coisa. Aí o que pensas é mais ou menos não tudo, mas tem muita coisa que é do ser humano, que é igual... parecido ainda. Que ainda é parecido, entendeu? Muito interessante. É o que eu ia dizer. Os temas da adolescência são universais, eu acho. É igual para todo mundo praticamente, seja os anos 60, 70, 80, que é meio quando começou essa generalização de adolescência, né? Não sei se foi anos 30, 40, que não existia. Para trás disso eu sei que não existia. Não lembro qual é a época que começou, mas as angústias sempre foram as mesmas, né? Tá crescendo, o que eu vou ser, como é que vai ser, quem vai ser meu marido, minha esposa, quem vai ser meu namorado, minha namorada, né? Meus pais... O que eu vou fazer? Será que eu vou ser igual aos meus pais? Eu quero ser contra? Ou eu quero ser diferente? Eu quero mudar o mundo? Será que eu quero o mundo como tá bom para mim? Acho que é o básico da adolescência desde sempre, né? E aí, uma dessas constâncias, assim, é a questão das relações de amizade, né? Sim. Que são muito importantes para quando você está deixando o núcleo familiar e expandindo, digamos assim, o teu núcleo familiar, né? Para mais pessoas. E achei bem interessante isso também no capítulo que eu li do teu livro, porque é bem isso, né? A amizade é algo forte e para o grupo, eu acho que para o grupo do protagonista, né? Não quero que tu me dê spoiler, porque eu quero ler depois. Não, nem vou dar. Mas essa amizade deles é fundamental para o desenrolar da tua história, né? Sim, claro. E só falando do grupo, eu acho que é uma diferença de agora, que eu não percebia isso na minha época, talvez possa me confirmar se nos anos 80 era assim, é que eu não tinha amigas no grupo de amigos. Era grupo de amigos, sempre amigos, todos meninos. Não tinha meninas como amigas tão próximas quanto eu descrevo. E eu vejo isso hoje acontecendo. Hoje os grupos de amigos são heterogêneos. Né? Heterogêneros. Né? Heterogêneros. Que são meninos e meninas. Na minha época, as meninas eram o grupo das meninas e os meninos tinham os seus grupos que não tinham meninas. Não sei. Nos anos 80 também não tinha né? essa Hoje eu vejo... Era bem menos, assim, era muito menos. Até existia um ou outro, às vezes... Sim, né? Um ou outro tinha. Mas os grupos essenciais, assim, de amizade, ou eram de meninas ou de meninos. Eu também via isso. Até os anos 90 era assim. A gente, claro, tinha as amiguinhas da sala, as garotas da sala, que eram nossas amigas ali, mas não saíam ali, não iam brincar com a gente, não iam fazer alguma coisa com a gente. Hoje eu vejo diferente isso. Hoje eu vejo meninos e meninas que são amigos mesmo, que se reúnem, se encontram, saem, vão na casa do outro, tal. E tu vê, e isso já uma coisa que já começou a mudar já dos anos 2000 para cá. Acho que foi dos anos 2000 para cá. Por que eu tô falando isso? Eu tenho 2 filhos, né? Uma garotinha de 34 e um menininho de 29. Mas assim, quando eles eram adolescentes, eu achava assim, tava lá, a Júlia falava, fulano, porque o Beltrano, porque isso, porque aquilo. Aí eu disse assim, você tá namorando quem? Eu falei, não tô namorando ninguém, eles são meus amigos. São amigos, né? Aí eu ficava assim, como assim são meus amigos? Estranho, né? Diferente. Né? Aí depois, quando o Murilo também já estava mais ou menos nessa idade, ele falava, porque a Maria, porque a não sei quem. Aí eu falei, é tua namorada? Não, é minha amiga. Sim. Aí eu disse, isso é uma diferença muito grande para a nossa geração, né? Não, e é estranho, né, pra gente ainda... Claro, não é que é estranho, a gente se acostumou já também. Eu me acostumei porque eles vão sempre lá em casa, as amigas e os amigos da minha filha, ou quando era meu filho, as amigas e os amigos. Mas é legal, né? Eu acho uma evolução, um progresso, né? Uma evolução da nossa sociedade, pelo menos, né? Que coisa boa que isso está acontecendo.
Então, e aí, agora eu vou voltar àquela pergunta que estava lá no início e tal, né? Que a gente até, eu disse, eu vou voltar a essa temática, né? Muito do que é relatado são lembranças dos personagens de fatos que iniciaram bem antes da época deles, né? Da época em que eles estão vivendo nessa história fictícia, que é 2029. Mas são temas que estão ali entre as décadas de 2010, 2020 até, né, 2030 agora que vai entrar, né? Nesse sentido, tu coloca muitos eventos ali, mas para ti, que eventos foram os mais marcantes a ponto de eles estarem no livro com outros nomes, com outras designações, e por quê? O que te marcou tanto? Por que você acha que realmente que aquilo ali merece o registro histórico de dizer assim, isso é um fato histórico? Por exemplo, a gente teve o 2001, do 11 de setembro de 2001, que foi um evento marcante para mim e para todo mundo, né, que estava vivo que lembra dessa época. Então eu coloquei um 11 de setembro para eles também, que é o que começa a história ali, acho que está no primeiro capítulo, se eu não me engano, né? Sim. Então ali começa uma espécie de, eu até cito, acho que o 11 de setembro. Eu reconheci. Eu reconheci. Então ali é um fato que começa a mudar tudo, porque para nós começou tudo a mudar muito a partir do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Aquilo desencadeou algo que a gente ainda está vivendo e que ainda vai acontecer por algum tempo. Não se sabe até quando, esperamos que menos tempo. Então eu coloco esse evento como um 11 de setembro deles, né? Que todo mundo vai lembrar onde é que estava aquele dia, com quem que estava. Tanto é que ele lembra, porque o livro é escrito do futuro para o passado, né? Estou relatando o que aconteceu comigo lá em 2029. No caso, o personagem, né? Então, ele está lembrando daquele dia como o 11 de setembro dele, que foi o que acontece ali na história. Você pode falar um golpe, né? Um golpe de Estado que acontece em certo lugar do mundo, que vai desencadear todo o processo a partir aqueles dias, aqueles anos seguintes. E a partir disso, tu também, daí, descola bastante, por exemplo, do que a gente vê em Dois Mundos. Descola bastante, porque em Dois Mundos tu tem duas realidades, uma do que aconteceu conforme a gente conhece e a outra numa realidade que aconteceu em alguma outra dimensão, sem nada daquilo. Foi por um outro caminho totalmente diferente. Bem melhor, inclusive, bem mais tranquilo, né? Bem melhor. Bem melhor, né? A gente tivesse aquele portal e pudesse ir para aquele mundo, né? Mas assim, eu acho que até no mesmo ano, acho que essa história Dois Mundos, acho que se passa em 2029 também. Eu não me lembro agora, 2027 ou 29, não me lembro. É um pouquinho mais adiante. É um pouquinho mais na frente, eu só não me recordo o ano certo agora. Mas assim, então, o 11 de setembro foi acho que até, é um consenso até entre os historiadores de que foi um evento historicamente muito marcante. Né? Mas em termos de Brasil, para ti, o que é mais marcante desse tempo todo? Sim. Nessas duas décadas. Sim, dá para comparar. As jornadas de junho de 2013, que ali foi uma quebra de paradigma, porque começou como um movimento revolucionário. Um movimento político normal, pedindo melhores lá, baixar o preço que acabou se transformando quase num golpe de Estado, um golpe branco. Numa onda conservadora muito intensa e retrógrada, em muitos sentidos retrógrada. Sempre né? Essas ondas conservadoras sempre são retrógradas. Então, o que começou ali em 2013 resultou em 2016, que resultou em 2019, e que a gente ainda está nesse buraco tentando sair dele, e a gente não saiu ainda dele. E tá difícil. A gente sai um pouquinho, bota a mão para fora, mas tem alguém puxando aí pro buraco. Bom, isso tudo tá no livro com outros nomes, outras datas, outras referências. Acontece coisas parecidas, inclusive. Inclusive no Brasil ali, porque a história ali acho que não mostra, no primeiro capítulo, acho que não mostra no Brasil, né? Não. Mas vai acontecer. Mas assim, questão climática, né? A gente está vendo aí que eu inclusive
no dia que a gente está gravando aqui hoje, eu tenho vou gravar um outro programa, um Câmara Aberta, que vai falar também a respeito disso, que é a questão da mudança climática. Tem uma professora aqui do IFSC que eu vou entrevistar, e ela está falando exatamente essa questão da mudança climática, de que não tem mais para depois. Sim, agora, já está acontecendo e isso já é um consenso. Na tua opinião, o clima do planeta já está em ponto de não retorno? Já está, Sim. Tu acha que vai acelerar mais ainda essa mudança? Só vai piorar, porque a gente não está melhorando nada. Tudo que a gente está fazendo é paliativo, é só, não jogue o lixo ali, não jogue o lixo ali, mas não adianta enquanto as grandes corporações estão destruindo tudo, derrubando mata, derrubando nascente, poluindo a água. A gente está aqui tentando canudinho de plástico, evita o canudinho de plástico, evita... Não tá... Nós somos a nossa influência no clima geral é muito pequena, perto da influência das grandes corporações que continuam ganhando dinheiro. E cada vez mais, né? E devastando cada vez mais, e mais gado, e mais... E às vezes até aquelas que são soluções, entre aspas, que a indústria traz, vamos trazer uma indústria limpa. Só que é uma indústria que não gera praticamente nenhum emprego direto para as populações, que são os grandes centros, os data centers, né? Isso. E consomem uma água que é um absurdo. Agora, acho que foi, se eu não me engano, foi essa semana, ou foi semana passada, o Jeff Bezos Sim. deu uma declaração dizendo que a população tem que economizar água porque a população está bebendo muita água. A população está bebendo, está bebendo muita água, né? E aí não tem água para os data centers para treinar a inteligência artificial. Aí a gente vai falar, por exemplo, do refrigerante. Para de tomar água para a inteligência artificial poder ser desenvolvida. Sabe quantos litros de água vai por 1 litro daquele refrigerante famoso? Vai 80 litros de água. Gastos para fazer 1 litro daquele refrigerante famoso. 80 litros de água. É gasto só para aquilo ali, só para um refrigerante. A gente precisa de refrigerante mesmo, a gente precisa desse tipo de coisa. E a propaganda direta, tome isso, tome aquilo, tome isso. Milhões investidos em propaganda. É óbvio que a gente vai tomar, porque nós somos condicionados a isso. Mas precisaria? Não precisaria, né? Então, meu Deus, nosso papo aqui no segundo bloco até já extrapolamos o tempo ali. A gente vai fazer mais uma pausa, mas é bem pequenininha. Na volta, a gente fala um pouquinho mais do Conselho, do Dois Mundos, da ligação que tem com o fim da história e como é que você vai poder ter acesso a essa literatura maravilhosa que é produzida aqui em Itajaí, tá? Aqui, por um itajaiense nato. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Conversa Cultural, que hoje entrevisto o Rômulo Mafra, esse escritor que... Você é um escritor de romances, mas a tua veia mesmo é os toques de ficção científica, né? Você tem isso muito forte no Conselho, também muito forte em Dois Mundos e no fim da história, o que vem aí? Esse spoilerzinho, pelo menos, você pode dar, tem uma relaçãozinha, tem alguma coisa de ficção científica nisso ou não? Não, ficção científica não. Mas no finalzinho eu faço uma ligação com os outros livros. Porque na minha cabeça eles são de universos diferentes, universos mas que se compartilham de alguma forma. Então eles têm uma ligação mínima, mas tem. Então, mas não tem ficção científica no terceiro livro. Não tem ficção científica, tem só o
conglomerado das pessoas, desse grupo de adolescentes, tentando resolver Isso. o que vão fazer com a vida, né? Pode ser um thriller político também, o terceiro livro pode ser considerado um thriller político, um romance de formação ou de, amadurecimento. E é isso. Ou ficção histórica também, mas só apesar de ser ficção, né? Ficção histórica. Você até já falou, por exemplo, o Conselho ele é passado, o planeta Terra em diversos locais e em outros planetas. Outros mundos, isso. E o Dois Mundos, ele é passado no Rio de Janeiro. Isso, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, muito dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Na Fundão lá. E o teu terceiro romance, ele é passado aqui, digamos, não é aqui, é em Itajaí, porque o nome é outro. Outra cidade, mas é Itajaí. É Itajaí com outro nome, porque eu me baseei muito em Itajaí, né? Eu tento usar eu usei bastante referência de Itajaí. Tem a Beira-Rio, tem o Rio, eu cito de certa forma. O posicionamento geográfico, eu tento citar, a cidade tem praia. As cidades que alaga e alaga e alaga. Sim. Apesar que logo vai todo mundo alagar também, não vai sobrar muita coisa. Né? Então, a tua vivência, ter nascido aqui, influencia a tua obra? Claro, sempre, totalmente. Tudo que eu penso vem daqui, né? Moro aqui, quase nunca saio, raramente saio de Itajaí. Viajo pouco, uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas sempre estou em Itajaí, então não tem como escapar. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Você rodou o universo, literalmente, e acabei em Itajaí, né? E acabou em Itajaí. A história se passa só em Itajaí, claro que eu cito outros lugares do mundo, onde acontecem certas coisas. Em Itajaí, vai para dentro de um condomínio, dentro do condomínio onde esses adolescentes moram, e a história se passa um pouco ali dentro, um pouco não, até bastante dentro desse condomínio fechado, como é muito atual, né? E uma tendência que querem forçar as pessoas a viverem cada vez mais já é uma tendência aqui em Itajaí né? mesmo, prédios, né, condomínios de edifícios ou de casas. Itajaí praticamente está virando uma selva de pedra, só prédio. Na minha rua tem 3, 4 sendo construídos, 5 sendo construídos, só na minha rua, acho. Fora as ruas do lado ali. São condomínios, né? São fechados, né? Eu moro num, né? Moro num condomínio. Eu também. E assim, nesse sentido também, com relação, sempre tem um quê de distopia, ao mesmo tempo de utopia. Inclusive você falou, foi exatamente esse o termo que você usou quando eu te perguntei da primeira vez assim, isso é uma distopia? Aí você falou, não, tá mais para uma utopia. Porque não é só a questão de dizer que o mundo está caótico, que o mundo está destruído, mas da solução que isso pode gerar, apresentar né? uma solução. E também tem quem vai apresentar essas soluções é essa nova geração. Isso, o fim da história ele é mais distópico do que utópico, mas ele, em certa parte, ele vai apontar para uma utopia. Mas ele vai passar bastante perrengue, porque essa é a nossa realidade, né? Que a gente vive numa distopia praticamente. O planeta Terra está se tornando uma distopia. Aquele mundo previsto lá nos anos 80 está acontecendo, né? Aqueles filmes que previam aquele mundo cheio de propaganda, cheio de coisa, com a pobreza em volta, com tudo horroroso em volta, Blade Runner, né? Está acontecendo aqui agora. Então, não tem como fugir da realidade ser a distopia, mas apontando para uma utopia, claro, sempre. Essa é a ideia da esperança do livro, né? Da esperança da história que eu tento apresentar, pelo menos. Né? E que sempre foi minha ideia desses 3 livros, dessa trilogia que não é uma trilogia. Então, assim, considerando o fim da história, ele poderá ser um modo de recomeço ou de virada da história, Isso, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia, fazer um novo começo. O fim daquela história para o começo de uma outra história melhor. Porque essa história que a gente está vivendo, ela não tem um final muito bom, né? Ela está apresentando um final meio xarope para todo mundo. Então, eu tento apresentar, dá para ir por aqui, porque para onde a gente está indo não vai ser legal. Então, agora vamos para a parte prática. Você colocou em pré-venda, né? É para ajudar a fazer
quase um financiamento da publicação, você não, mais uma vez, você não tem incentivo público. Não procurei também, nem procurei nenhum dos 2 livros. O primeiro foi com a editora direto, a IP Amarelo, que era de Itajaí, que foi excelente. A outra foi com uma editora de fora, que leu o manuscrito e gostou e quis publicar. E esse é por conta própria total. Esse eu quis fazer por minha conta e risco. Aí então, a pré-venda é um financiamento coletivo, né? Eu estou tentando vender na pré-venda para mandar imprimir. Inclusive, estou mandando agora, nos próximos horas ou dias, o livro para a gráfica já. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz aqui durante o intervalo. É difícil, além de todas as agruras de escrever e de conseguir colocar todas as ideias no papel, revisar, enfim, a questão da publicação de um livro físico tem um custo financeiro alto. Por que essa escolha, ao invés de repente fazer o que muitos escritores optam e publicar só na internet? É que publicar na internet é legal também, mas falta alguma coisa. Eu tenho já 2... Falta ter isso aqui, né? Eu tenho 2 livros publicados só na internet, que são 2 livros de contos, que 2017 e 2018 que eu lancei. Tá lá, só que não... Não materializa. Não materializa, as pessoas não sabem, não veem, não tá lá no meio de milhões e milhões de outros livros na Amazon, que é por onde eu publiquei, e ficam lá e não tem o que fazer muito com eles. Estão lá online, um dia eles podem não estar mais. Se a empresa decidir que acabou a Amazon, dá um problema lá, acabou o livro também. Acabou o livro. Quem não tiver ele no Kindle ou baixado no celular, não vai ter ele. Claro, eu tenho a edição original, óbvio. Mas eles não estão em lugar nenhum. Né? É aquela coisa que... A materialidade está faltando? Isso. É isso? Falta materialidade. Claro que lançar um livro online hoje é uma opção para quem não consegue publicar de forma física, né? Inclusive eu tenho que pensar agora na diagramação do e-book também, né? Porque eu quero lançar em e-book para quem não... tem gente que, mas eu moro muito longe, tu vai gastar. E nem gasta hoje, é R$10 para te mandar um livro pelo correio. Tu paga R$10 tem um formato lá para mandar livro, que é R$10 de frete para qualquer lugar do Brasil, praticamente. Então tu não tem muito custo. Tu vai pagar R$10 a mais para receber o livro físico. Nem é tão caro assim. Mas enfim, hoje você está trabalhando com com essa pré-venda, né? As pessoas podem entrar em contato contigo pelo Instagram, Facebook, Twitter, Threads também, onde me achar meu nome lá e for eu, né? Tem outros Rômulos Mafra pelo Brasil. Se vê que é eu mesmo, pode entrar em contato comigo. E tu tem, assim, já uma tiragem média na cabeça? Eu queria imprimir 100, mas ainda não cheguei perto desse número para... Mas eu devo mandar imprimir uns 50, pelo menos, no mínimo 50, entre 50 e 100 exemplares para a primeira... Então não vai ser por demanda, vai ser... Eu espero chegar nessa demanda. Tu espera chegar nessa demanda. Até o dia do lançamento, que é em agosto, eu espero chegar nessa demanda. E quando será efetivamente lançado? É em agosto? Isso, dia 15 de agosto, na Casa Artes, que é um barzinho ali na Praia Brava, Praia de Cabeçudas, do lado do Marambaia. Casartes. Casartes, com K, Zartes. Casa das Artes. Que já teve até Não, tinha Usina da Arte. Lembra da Usina da Arte aqui em Itajaí? Era ali na Lauro Miller. Acho que não peguei essa. 95, 6, 7, por aí. Não peguei. Cheguei aqui em 2010. Tá. Bom, então não vai ter editora, né? Vai ser só uma gráfica que vai imprimir. Editora, eu botei um nome lá, que é a editora que eu fiz do meu amigo Raf, Rômulo, André e Fernando, que foram os que fizeram o livro comigo. Parte editorial e gráfica. Uhum. E para quem quiser, então, adquirir um exemplar antecipadamente, faz com você, faz Pix, entra em contato. R$35, mandou o Pix, manda o endereço se for fora de Itajaí. Se for de Itajaí, vai no lançamento, que aí eu vou levar no lançamento, que é o jeito de pegar o livro comigo. Ou depois comigo, né? Mas é mais difícil aí ficar me procurando por aí. Bom, tu mal terminou ainda de finalizar esse, né? E eu vou te perguntar novamente. A cabeça já está borbulhando, já está dando
Já, mas eu tô só trabalhando na diagramação, na parte gráfica do livro, e eu já escrevi umas 30 e poucas páginas do próximo. Então, estou com vontade de voltar para ele. Já faz mais de acho que uns 2 meses que eu escrevi. Enquanto eu mandei esse para o meu editor, ele ficou com ele em fevereiro e março. Em fevereiro e março eu já comecei o outro livro já. Já está engatilhado, está até muito bom. E assim, o argumento, a ideia para esse próximo é o quê? Vai ser viagem no tempo. Voltamos à ficção científica. Mas não vai ter nada, não vai ser tão científico, vai ser mais mágico o negócio. Mágico. Só a parte da viagem no tempo vai ser mágica, o resto vai ser mais histórico aí também. Vai começar, eu posso contar já, que é nós estamos no ano agora e aparece uma mulher do nada que veio da época da escravatura, da escravidão. Veio uma mulher negra, que veio de 1888, 20 dias depois que a escravidão foi abolida. E ela vem parar no nosso tempo. Nossa, que interessante. É o começo da história, mas não é só isso. Depois tem mais. Mas, por enquanto, estamos aí aguardando, ansiosos pelo fim da história. Rômulo, é sempre um prazer te receber aqui. É sempre muito bom saber que tem mentes. A gente tem uma produção literária grande aqui na nossa cidade. Em todas as áreas, eu acho que para esse mês eu ainda estou programando, ainda antes das minhas férias, entrevistar 2 escritoras de livros infantis, que também são daqui. E ambas são diferentes, tratamentos diferentes para livro infantil, que é bem interessante também. E a gente tem uma produção muito boa e graças a pessoas que são abnegadas e que gostam da escrita, que gostam da literatura como você. Muito obrigado. Muito obrigada por vir aqui ao nosso programa. Eu que agradeço sempre o espaço para poder divulgar a literatura, que é muito difícil conseguir espaço para divulgar. Isso é uma tragédia para a gente, né? A gente tem nosso espaço hoje nas redes sociais, mas mesmo assim, quanto mais pessoas... Eu sempre falo, por favor, posta uma fotinho do livro, depois é isso que ajuda. Posta a fotinho do livro que está lendo. Não está lendo, mas posta que ganhou. Eu recebi um livro do cara, eu postei a foto, vou ler esse livro, vou ler ainda, mas já postei. Para divulgar, ajudar. Com certeza. E aqui, a TV Câmara também tem essa parte social que é muito importante, que tem que divulgar quem produz, e produz coisa boa, viu? Porque, é muito bom. Eu já li ambos e já comecei a ler eu já estou, assim, aflita para terminar de ler O Fim da História. Muito obrigada, Rômulo. Nada, eu que agradeço sempre. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja aqui pela televisão, seja lá no YouTube, pelo @Câmara Itajaí. E lá, não se esqueça, tá? Vai lá, se inscreve no nosso canal. A gente não monetiza nada aqui não, mas é só para a gente realmente crescer e para fazer sempre a boa, correta e cultural informação, circular. Até a nossa próxima Conversa Cultural.